Vamos que vamos. Olha a Joicinha chegando aí. Vai chegando, gente, vai chegando. Vamos botar quente nesse bate-papo do forró hoje. Joyce, Joyce. Saudade, hein, Joyce? Opa! Olha o papai chegando na área aí. Jean Felipe já tá na área também. Olha aí, Jean, como você tá? Alô! Opa! Fala, meu parceiro! Beleza? Tranquilidade? Tô na área, hein? Que legal, pô. Show Pô, de tô muito bola. feliz com esse convite, cara. Vai ser muito massa. Isso é Não, bacana. louco. Satisfação é minha aqui de estar junto com vocês. É legal porque a ideia é que a galera daqui também conheça um pouquinho mais, né? O pessoal que de repente só ouviu falar de vocês. Vai ser Sim, bacana. sim. Devagarzinho o pessoal tá chegando aí, a gente vai dar uma seguradinha aí e a gente já Sim, começa. sim. Como é que vocês estão aí, se virando com esse corona aí? Tudo certo, É, cara. tipo, Intocado, né? A gente tá intocado em casa. Vamos respeitar que é sério, né? Isso é muito sério. Então logo, logo já vai passar essa angústia aí. Ah, sim, se Deus quiser, né, cara? É. E a praia aí tá fechada também? então, tá e não tá. A maioria das pessoas não estão respeitando, né? Aqui, principalmente em Recife, não estão respeitando a medida. Aí, recentemente, acho que foi hoje é sábado, quinta-feira, é que eles começaram a proibir as pessoas a A estacionarem circularem, nas vagas que tem ali na praia e ficar circulando no calçadão, porque tava normal. né? O pessoal tava frequentando a Caramba. praia normal. Só o comércio fechado, né? Que não pode funcionar. Entendi, entendi. É, não, aqui ainda tá mais, não tá assim tão severo, não. Ainda tá mais. Mas já a recomendação já é para não correr, não ir pra Sim. rua, não ir para os parques, realmente já Só sair sobe os dessa. casos, né? Então em São Paulo, é que a gente tô a 100 quilômetros aqui da capital, né? Mas São Paulo hoje é o epicentro, né? É onde tem o maior número de casos, o maior número de mortes, então Exato. nosso, Pesado, é. nosso estado aqui é o primeiro que sente, que toma esse Sim, baque, né? sim, com Do certeza. corona aí. É, Deixa eu dar uma vamos, olhadinha aqui. Olha, a Carla Ribeiro aí. Ô, Carlinha, tudo bom? deixa eu mandar aqui, convidar a galera para assistir. Vou chamar uma galerinha aí Pessoal, também. pessoal que já entrou na live aí, ó, convida os amigos, clica aí no aviãozinho, taca o dedo. Vamos Chama lá. todo mundo aí porque o papo vai ser bom, galera. Exato. O papo vai ser legal. A Vamos gente vai desenrolar. conversar muita coisa bacana aqui. Isso. Bora todo mundo. Pronto. É Dando isso. uma, dando uma chamada aqui na galerinha também. Bora todo mundo, gente. Bora curtir um pouquinho desse papo bacana que vai ser aqui sobre o forró. Vamos que bora. Deixa eu ver aqui. Então, a gente. Pô, meu, tô com saudade de vocês. Eu tô devendo uma visita, né? Esse. Verdade, ó. Já estamos com a nossa casinha aqui. Tem até um quarto separado já aqui, pô. Só tô esperando Verdade, tu aí. cara. Só esperando eu, É, é isso cara. aí. Pois É. é. A gente Já tem o pegou. quê? Estamos aqui na parede mais decorada da sala. Olha aí! Já tem o Pois é. cantinho de vocês, já então. Pô, Isso. sensacional. Quartel-general. É isso aí. A gente Sensacional. tá. Esse ano a gente já tá bastante por aí, né? Por São Paulo. Uhum. Fazendo. Até no período que a gente já tá pelo Rio, a gente já tá fazendo a ponte aérea aí. Mas a situação mudou, né? Os projetos. É. Caraca, não, como que pode, né? De uma hora para outra. Pois é. Mas faz parte, né? É um processo que a gente vai ter que passar por ele. Tem que passar, Isso. exatamente. E aí eu tive essa ideia de chamar vocês para o bate-papo, que eu já conversei aqui com o Clemilce, com a Vanessa, lá de Sim. Brasília. Conversei com o John e com a Tamires, né? Falamos sobre um pouquinho do forró, eles também que treinaram e ganharam competição. Mas a ideia não é nem levar o papo muito para esse lado da competição, mas sim para aproveitar um pouquinho que a galera tá em casa aí e Acho que para sim. eles entenderem um pouquinho mais sobre a cultura do forró, né?
Até porque, às vezes, quando a gente fala sobre forró, às vezes a galera coloca só como que forró é uma música, forró é uma dança. E aí vocês que estão aí, né? Estão em Recife, né? Isso. Então vocês que estão aí, a Ione que é daí, o Daniel que é daí, quase de corpo todo, né? Só falta o sangue. Tranquilo. Só falta o sangue só, porque o resto não é que já tem aí do Me Pernambuco. adotaram, me adotaram. Ah, só falta o sangue mesmo. O que acontece? Trazer um pouquinho para a galera dessa vivência que vocês têm, né? Porque eu que já tive a oportunidade de ir para Brasília e para outros lugares, eu vejo que em outras regiões o forró, ele é uma cultura, né? Que agrega muita informação, uma diversidade, né? Uma pluralidade. Olha, que difícil, hein? Né? E aí a galera, às vezes, aqui do Sudeste, principalmente, né? A gente fica naquela, assim, que forró, o que chega pra gente é que forró é uma música e forró é um jeito de se dançar. Então a gente quer, às vezes, quebrar um pouquinho essas barreiras para que a galera, às vezes, pare um pouquinho de colocar assim, isso é forró, isso não é Isso. forró, né? Então tem assunto para dar com pau aí. Tem muito. Falei que ia fazer a tarefa de casa, eu anotei várias coisas justamente pensando nisso, porque a gente acaba que o que a gente tem de conteúdo, né, principalmente palpável, assim, que a gente encontra na internet, Sim, acaba sim. ficando no superficial, né, nessa perspectiva do que é a localidade da onde surgiu o forró, né, essa questão mais cultural, né, como você falou e tal. Sim, sim. Então, muito bacana. Acontece muito isso mesmo. Às vezes a galera, a gente não consegue às vezes entrar assim muito a fundo no assunto, né, sobre o forró, nas aulas, nos congressos, porque é pouco tempo de aula, né? E às vezes também porque o aluno vai para a aula com aquela ideia de movimento, de passo novo, né? E aí quando a gente começa às vezes falar um pouquinho sobre a cultura, sobre de onde que o forró veio e tal, às vezes a gente acaba observando. Eu falo como professor também, um Sim, pouquinho que a gente quer daqui, que a gente vai para fora estudar e a gente vai tentar passar, às vezes parece que a aula começa a ficar meio maçante, né? exato. A não ser que seja um congresso, igual vocês tiveram aqui e outros eventos, que daí coloca uma aula lá, por exemplo, coco, chachado, coloca um tema Isso. diferente, né? Dá para ter um segmento, É, né? Isso, da dá para ter uma continuidade. Mas, viu, vamos começar aqui, né, já o nosso bate-papo. Simbora. E eu acho que talvez para a gente dar um start inicial, acho que seria de repente interessante a gente denominar duas coisinhas diferentes aí. Aqui, quando a gente fala assim, chega um aluno, por exemplo, eu já tive muito esse caso, né? Chega um aluno, principalmente um senhor de idade. Eu adoro esse pessoal, que é um pessoal que tem uma cultura, uma inteligência diferente. E aí eles falam assim: eu queria fazer aula de forró universitário. Porque o que eu danço é só o forrozinho pé de serra. Então, o que fica claro pra gente aqui é que, e a ideia também desse bate-papo, é a gente falar um pouco mais sobre a dança, né? Em Sim. si, não discutir tanto a música, mas aí que fica, assim, claro pra gente, e que eu tenho até como profissional aqui, é que quando a gente fala assim eu danço mais o forró pé de serra, é que a gente dança aquele forró mais juntinho, mais coladinho, que é um forró mais antigo, como tudo começou. E aí, quando a gente fala assim, não, eu danço forró universitária, é, vem essa questão mais atual que tem aqui do Sudeste, que é dançar em basilinha ou 2x2 e Sim. taca ali pau nos giros, né? E aí, de repente, quando vem um nordestino, a gente encontra algum caboclo pra cá, ele fala assim pra gente, isso aí não é forró, Isso não. aí não é forró. Minha terra não dança forró assim, não. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí pra gente começar esse bate-papo, Massa. sobre como que funciona aí, se também existe isso aí, se não existe, como é que é? Sim. É do mesmo jeito. A questão, e quando a gente vai tratar de aula, né? De aula de dança, quando as pessoas vão direcionadas a aprender movimentos, né? Vem em cima dessa perspectiva aí mesmo. Os mais velhos, eles falam que dançam forró tradicional e que, às vezes, estão se inserindo no forró por causa da escola, mesmo para poder manter um ciclo, porque já dança,
né? Acredita que o forró de verdade não é essas firulas todas que a gente faz, né? Mas o legal dessa pergunta que você fez, Marcão, é que existe o outro lado da cena do forró, que é as pessoas que não estão nas academias de dança, né? E não só as leigas na dança, né? Mas o pessoal que é da cultura popular, né? Por exemplo, a gente escuta, a gente vem aprendendo isso recentemente, inclusive, né? A gente vem escutando que o forró tradicional ainda não é o forró tradicional que a gente ensina como forró tradicional, né? Como forró pé de serra mesmo. Ele ainda é um pouco mais simples, né? Em cima disso que você falou, do abraço, do bate-coxa, né? Que a gente chama muito da condução pela coxa, Da transferência pelo quadril, transferência de do movimentação pelo arrastar do pé no quadril. chão. Isso. E a diferença que fica muito nítida, né? Na perspectiva da dança, é que às vezes o mesmo contexto de movimento, né? Aquela base única ali, abre e fecha, que às vezes nem chega no dois para lá, dois para cá, do tradicional do shot, ela é cadenciada de formas diferentes, né? Tem uma cadência no baião, uma cadência no shot, uma cadência no forró e por aí vai. E aí muitas pessoas, como estamos no Nordeste, já têm essa informação, mesmo que de uma forma intuitiva, né? E chegam na academia com um pouco de restrição, né? Por causa disso, porque de fato o forró tradicional, ele é muito mais simples em questões de movimentos, né? Tratando-se de técnica de movimentação, do que o que a gente apresenta hoje, até aqui mesmo no Nordeste, até falando a princípio de Recife, né? Então, existe muito esse cuidado da gente ir tentar justificar tudo, né? Aproximar o máximo possível do que é a dança de salão, do que é a movimentação e do que se trata de tradicional ou não. Legal. Só dar um alôzinho para a galera que chegou aqui, ó. Ó, o Isso, o Paulo Jonas lá está de na Brasília área. tá Fala, aí. galera. Coisa boa, Zuíla chegou aí também. Paulo Jonas. Roberto, Isso, lá de Gustavo, Brasília, nosso tá aluno. Ó, o Michael tá por aí também. Coisa Né? Recife boa. tá junto aqui. Recife tá por aí, São Paulo também. Tá aí, tá chegando. Não, Maneira. tem uma galerinha legal aí. Tem um cara lá de Minas aí também, ó. Opa! Massa, parceiro de Minas aí. Cadê Galera, ele aqui? vai Cadê participando aí, ele? vai colocando pergunta, vai Gente, quem quiser comentando. perguntar pra gente alguma coisa aí, fica à vontade, beleza? Pra gente, pro Marcão. Dá um alô pro Robinho lá de Americana. Ah, Coisa boa. Maceió. o Vic lá de Minas Gerais falou, quando eu dei aula lá em Minas, e aí lá eu trabalhei um pouquinho a questão do forró eletrônico e Sim. dei uma aula de samba funkeado também. E Cara, aí, que massa. e aí eu falei assim, bom, agora eu vou dar, eu dei aula de samba funkeado, depois eu fui dar aula de forró eletrônico. Falei, ó, agora eu vou dar aula de forró funkeado, que é uma outra parada, né? Aí eu falei, eu soltei uma frase lá, cara, brincando, que pegou. Eu falei assim, porque antes, galera, vocês só dançavam, agora vocês têm estilo. Putz. Oh, cara. Nem parece a Aí, galera que anda com a gente. nem parece, né? Nem parece que é a trupe aí Pois que é, saiu lá cara. do Catete 112. Não Ai, é isso? cara. Então, Pô, não, mas maneiro. show. E aí, voltando a essa questão do forró, né? Pé de serra e tal. E aí o que acontece? Quando alguns profissionais, assim como eu e como outros tantos que de repente começam a estudar e entender um pouco mais, a gente começa, até uma reflexão que eu faço às vezes nas minhas aulas, eu coloco assim, nós dançamos e ouvimos, né, uma música que não é daqui, do Sudeste, que vem, eu até pergunto pra galera, veio de onde? O pessoal, lá do Nordeste. Nós executamos, fazemos uma dança que tem como base estrutural tudo que se fez, ou que se fazia, ou se faz aonde? Lá no Nordeste. E aí eu coloco assim, então por que que a nossa forma de dançar, de repente aqui do Sudeste, às vezes a gente vai colocar como uma forma correta? Né? Não, é Uhum. assim que se dança o forró, é assim como se dança. Então, quando a gente fala aí dessa questão do forró pé de serra, forró universitário, e às vezes até eu que convivi com vocês, fiz aula com vocês e com outros tantos profissionais aí, queria que Muito vocês bom. falassem um pouquinho sobre, que nem aquela palavra assim que a gente ouve, que vocês mesmos usam, às vezes falar, o forró tem que dar aquela mugangada, né? Tem que ser É isso aí. Tem que botar um capoete aí. tem um cacuete. É o que lá eu fiz a live com o Jimmy também, né? E ele falou assim que o samba sem o corpo é igual a comida sem tempero, Isso. né? Então, Forró igualzinho.
Fala pra galera aí um pouquinho, porque a gente vai às vezes num risca-faca aqui no Forrozão do Povão, e a gente vê cada um dançando com um cacuete diferente. Seja no quadril, seja no ombro, uma coisa mais junto, uma coisa mais afastado, né? Um chacoalhão Um pé que diferente. levanta, isso. E um pé que levanta e braço e não sei o quê. Então, fala um pouquinho sobre o forró nordestino. Né? O que que vocês vêem aí a população fazendo? Como é que rola aí as Ô, festas? Marcão, primeiro, deixa eu dizer que a gente te ama, cara, porque falta muitas Sim, pessoas perguntarem esse tipo de coisa, sabe? A gente estava falando agora, fazendo as anotações, que existe uma observação a se fazer nessa pergunta que, por exemplo, quando você fala assim, forró nordestino, né? Vem esses questionamentos todos que você falou, né? Mas o forró é do Nordeste, né? sim, Sendo que a extensão territorial do nosso país é enorme, né? Então, de fato, sim. realmente existe regionalização, né? Existe uma regionalização do forró. A gente até fez um texto recentemente sobre isso. Organizações, né? Várias, né? Isso, que cada região acabou adicionando aquilo que já existia, né? Na perspectiva de dança daquele lugar ao forró. O forró ele é muito aceito, né? Enfim, então tá Sim. aí entranhado em um E ele é pouquinho de cada novo, né? cultura. Ele é muito E novo. é isso, e é outra observação, E, beleza. e o forró ele é muito novo. Ele é muito novo para a Sim. perspectiva de manifestações já existentes Isso, no comparado a outras Nordeste. culturas, né? Então é muito mais, ele é muito mais filho do que pai, Isso. sabe? Aqui no Nordeste. E aí é onde entra a questão do cacoete, né? Do corporal. Quando você fala de maracatu, maracatu é do século XVIII, o cavalo marinho também. Perdão, o cavalo marinho é avô de quase todas as danças populares aqui do Nordeste, né? E a Uhum. gente encontra uma similaridade muito forte, né, na percussão, na parte percussiva desses ritmos junto com o forró, né? Por isso que o Daniel enfatizou bem que é muito mais filho do que pai. E se você for falar do maracatu de baque solto e o cavalo marinho e o baião, é a mesma batida. O que diferencia é a velocidade, muitas vezes, que se é tocado. O Sim. maracatu de baque solto é muito rápido, o cavalo marinho é um pouquinho menos, e o baião a gente já tem essa particularidade mais melódica, né? Que se encontra mais com a melodia por causa do acordeão. Enfim, sabendo disso, e sabendo da história das pessoas que dançavam forró, quando o forró começou a ser dançado em pares, né? Nas festas e tudo mais, a gente entende o porquê do cacoete, né? A questão corporal do cortador de cana de açúcar, né, do trabalhador, enfim, da época, né, da questão Trabalhador de econômica, lavoura, isso, exatamente. da época, a gente consegue entender por que é tão mexido o nosso corpo, né, o corpo tradicional. Hoje em dia, a gente vem resgatando essa visão direta, porque isso nunca deixou de existir, né? Inclusive, os movimentos de danças populares, né, de danças folclóricas, empregado diretamente no forró. Isso sempre existiu, desde que o forró existiu. Sempre dançaram, sempre existiu o coco no forró, enfim, e Sempre. os outros Cavalo ritmos. marinho. Exatamente. Ah, Agora, hoje em dia, devido justamente a regiões como o Sudeste e o Centro-Oeste estarem se destacando, né, um pouquinho mais, digamos assim, na perspectiva da dança, eu acho que a gente começou a olhar novamente para dentro, né, para poder dizer justamente essa questão, né? Ah, mas isso aí não é forró. Mas por que não é o forró, né? Porque a gente ainda tem essa ligação muito, muito. Temos a ligação, não, muito né? ancestral, Essa é a né? Essa é a ligação. ligação do forró. O forró ele é Exato. muito ancestral até hoje. E hoje, ainda hoje, a gente está buscando essa renovação disso, sabe? Isso é muito bacana. Com tudo isso, né? Incrementando as danças populares, colocando o nosso corpo, a muganga, e assim, deixando natural, também respeitando o nosso corpo, não nos A gente não, machucando. não, não, não quer criar figuras que vendam o forró. A gente quer, de fato, mostrar que a figura sempre existiu, né? Que a particularidade do corpo já Exatamente. já Sempre foi já assim. estava Sempre ali. foi assim. Exatamente. Sim, então, porque eu falo muito. Já era uma observação minha antes de eu entrar na dança de salão, porque antes da dança de salão, antes do forró que me levou para a dança de salão, né? Eu já dançava hip hop por exemplo, no hip hop, assim como é no Nordeste aí essa diversidade cultural,
a gente tem vários estilos de danças diferentes, de músicas diferentes, e aí cada um tem uma forma de execução. Um é um pouco mais robotizada, outra mais chacoalhada, e assim vai. E aí, quando eu entrei para dança de salão, e já dançava forró, e aí fui fazer aula de dança de salão na escola, a convite do meu primeiro professor de forró, né? Ah, vamos lá conhecer a escola. E aí eu saí da aula de forró, fui lá. Aí eu me questionava assim, porque às vezes na dança em geral, de salão, eu vejo assim, eu sempre me Soninha, preocupei meu amor, um beijo. com a Opa, questão, desculpa aí. uma galera aí, olha, Maceió tá na área também, É, estamos bem. Bruninha na área, poxa, só gente boa, só gente bonita aí, rapaz, olha só, André Ó, chegou, coisa boa. show de bora. bola, olha aí, Sim, mas Jean. continua. Então, e aí o que acontece? A galera, a gente acaba às vezes, a minha observação, né? E aí eu via que às vezes não tinha uma manifestação corporal, era muita execução de movimento, muita execução de passo. E às vezes eu percebia que era o meu questionamento como dançarino, né? Que me levou a virar um professor depois que questionava tudo, porque aí eu via que era o mesmo corpo dançando as mesmas músicas diferentes, dançando estilos diferentes. E aí o que eu percebo de todo mundo que dança forró e que é nordestino é que às vezes existe um corpo, claro que Sim, influenciado pela sua cultura, pela sua região, pela música talvez que mais se ouve ali naquela região, sim. mas existe uma expressão corporal muito forte, muito marcante, né? Tanto que, por exemplo, quando eu falo que eu adoro os senhor de idade, né, os velhinhos, quando chega na escola para fazer aula, porque você vê o mesmo velhinho, às vezes, dançando um shot, você vê um cacuete ali que ele tá marcando o shot. Um, dois, Sim. três, alguma coisa, um ombro, um chacoalhado. E quando ele dança um baião, ele dança numa cadência diferente. Então você vê o corpo, mais simples que seja, mas você vê. E aí por isso que eu entrei nesse assunto, né? Pra gente começar a entrar nessa ideia aí da ancestralidade do forró, né? E o quanto que as danças regionais aí para vocês, porque o forró, como vocês falaram, é uma coisa nova. A gente tá aí com vocês e com outros profissionais aí, que nem o próprio Clemilson, que a gente conversou, o Éder também, né? O Éder Sim, Soares, o Alex Amorim, tem toda uma galera aí que é precursor e que ajudou, de alguma forma, o forró a evoluir, às vezes criando movimentações diferentes, em cima de toda essa cultura aí. Então, acho que é legal vocês falarem um pouquinho sobre essa ancestralidade e como essas outras danças aí que vêm de outros tempos influenciaram para vocês o forró e isso chega para a gente também. Bem pequenininho, mas chega. sim, sim. Cara, então, a gente tem uma dificuldade bem particular de conseguir catalogar o forró, né? Porque mesmo a gente tendo a mesma sensibilidade, o pernambucano tem a mesma sensibilidade que o paraibano, que o cearense tem para se ouvir forró, e sendo cidades, capitais tão próximas, né? Fortaleza, Recife, João Natal, João Pessoa. Pessoa, a gente se Ah, comunica muito, né? Daqui para João Pessoa são 2 horinhas de carro, enfim. A gente chega nessas cidades e a gente vê um forró com totalmente uma diferente, estrutura é. corporal completamente diferente, sabe? Total. Na perspectiva popular, né? Na perspectiva de quem dança vai por risca-faca, como vocês falam aí, né? De quem tem a naturalidade no corpo, né? Não, Isso, não dança pretensiosamente academia. isso, Né? exatamente. Sim, sim, sim. Então, é a partir disso que a gente entende o quanto. Hoje em dia a gente consegue ter acesso muito rápido, né? Ao que é forró eletrônico, a chota, não. Quando a dança do forró, de fato, ela começou a se propagar, né? Porque se dançava, existia festa, se dançava forró, exatamente. Mas a se propagar, assim, vamos pra festa tal, porque vai ter o forró tal em tal cidade, e a gente tem que estar lá para dançar com aquele trio, escutar aquele trio tocar e arrastar a chinela, né? As pessoas elas já se comunicavam dessa forma. Poxa, mas lá na Paraíba a gente dança com um corpo assim, ó. Tem esse gingado aqui, tem esse molejo aqui e tudo mais. E quando a gente vai mais a fundo, a gente chega nesse ponto que já foi falado, né? Que é a questão da ligação
com as outras músicas e as outras danças daquela cidade, né? Daquele local. Então, por exemplo, a gente tem um coco de praia muito forte aqui em Recife, e a gente chega em João Pessoa, tem um outro tipo de coco, né? O coco de umbigado, o coco de roda e tudo mais. A marcação, a estrutura de marcação, ela é muito similar, na verdade é a mesma. Sendo que existe umas variações em cada grupo. Cada grupo tem suas variações de marcação de coco. Quando a gente traz isso para o olhar do salão, né? Para o olhar da Dança 2 no forró, na festa dançada, na Dança Dançada 2, a gente encontra as mesmas características. Então, em resumo, é bem isso. O que traz como você falou, de ancestral, né, na dança, falando de dança, né, tá ligada completamente às manifestações populares, né? Aquela região lá mais voltada para o cultivo da pesca. Então, tudo que está envolvido com aquilo ali vai influenciar diretamente o forró dançado ali e por aí vai. E como em outras regiões, em outros países também, geralmente as regiões mais pobres são as regiões que mais se tem cultivo dessas brincadeiras, não é? Folguedos, exatamente. E assim, a região da Zona da Mata, da Zona da Mata Norte, do Recife, de Pernambuco. O que mais? Aqui em Recife também temos o maracatu. Pernambuco é muito influente porque ele tem muita, acho que do Nordeste é o que mais tem coisa, né? Para se pesquisar e tal. Assim, superficialmente falando, né? Que quem sou eu para dizer. Mas o que a gente encontra assim, né? Então a gente consegue fazer esse link mais. E o que eu tinha dito, né? Que o forró, ele é filho, é justamente por conta disso, porque em todas essas manifestações a gente consegue ter um ritmo de forró dentro da música tocada, entendeu? Então isso é uma característica do Nordeste, sabe? Quase basicamente todas as músicas elas se ligam, só que algumas muito rápidas por conta do ritmo, vamos supor, frevo, marchinha, outras mais lentas que também tem como a gente achar muito rápida todo o andamento da música, sabe? Então, assim, é realmente só prestar atenção que você vai encontrar sempre uma pitada de zabumba, uma coisa bem diferente. Só finalizando rapidinho, também tem a questão de que, por exemplo, mesmo que o forró ele tenha chegado no Sudeste, no Centro-Oeste, né? Ali na década de 50, né? Mais fortemente, por causa dos imigrantes, né? Por causa do pessoal que estava saindo daqui, descendo para aí. Eu acredito, né? Numa visão de dança, que devido ao boom do forró e ter vindo por causa das bandas de forró eletrônico, né? Tenha também essa distinção muito, muito evidente, né? Forró, até para se ouvir forró, a gente tem que... pessoas não ouvem o Wesley Safadão e dizem que é forró, não ouvem até as bandas mais antigas, como Mastruz com Leite, tem gente que não diz que é forró, né? Então também tem essa questão, né, da aceitação da música, né, do quanto a música influenciou. Não, legal. Dá um alô aí, a Jussara apareceu aí também. Opa, Ju! Jussara, chegou por aí. Feríssima demais. O Marlon tá por aí também. Sim, forró nordestino é uma redundância. É tipo subir para cima e entrar para dentro. Massa. É isso aí, ó, o Marlon falou aqui também. Graças ao êxodo rural, a cultura nordestina chegou a outras partes do país. É isso aí. Exatamente. Maceió na área. Olha só, gente. Pessoal do estúdio do Ítalo, show de bola. Coisa boa, coisa boa. Soninha Lopes. Olha, uma galera Pezinho pesada. de ouro. Tá até geral aí, coisa boa. Vamos falar de forró. O Jean Felipe, ele falou assim, ó, depois que eu mandei um vídeo pro Daniel e ele me disse que eu estava parecendo uma vassoura, nunca mais dancei assim, aprendi forçadamente. Tá vendo o que acontece, gente? Mentira, eu não falei que ele dançava igual uma vassoura, eu falei que tava faltando tempero. Intimidade nas gramas. Não, mas é isso. Acho bacana, assim, a gente acaba, às vezes... Olha, muita gente já comentando aí, né? A Maria sempre falou, nossa cultura é linda e com isso deixa nosso forró maravilhoso. Marlon Cruz, cara, agora que eu vi que ele tá aí também, ó. É isso. Falou que graças... Sabe que foi o que a Ione leu, né?
Então, show de bola. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Quando eu tenho uma preocupação gigante, porque o que eu aprendi fora da dança e salão, com outras danças, com outras culturas, por exemplo, na arte marcial. Na arte marcial existe toda uma regra, todo um comportamento, uma disciplina, e a gente vai sempre pensando no ancestral, e como era feito, por que tem um comprimento, por que não pode pisar Sim, no tatame sem pedir licença para entrar, sem fazer uma reverência, né? Então existe todo um porquê de muitos movimentos. Assim sim, como também no hip hop aconteceu também, né? É, existia todo um porquê de cada estilo e como você tinha que fazer aquilo. E aí eu sempre tive essa questão competitiva, né? E aí no hip hop a gente sempre dançava pensando em competição, porque eu era b-boy, né? Ficava de ponta cabeça lá, ralando o coco no chão. E você o tempo todo você era desafiado, e quanto melhor você dançasse, interpretasse a música, era muito mais eficiente aquilo para um evento, uma competição em si, do que os movimentos mais complexos, né? isso. Você tinha que fazer os movimentos, mas você tinha que estar no contexto, até a própria vestimenta. Então, o que eu achei bacana, eu até tive o prazer de vivenciar isso, né? Porque a competição de forró que nós participamos lá, que vocês ganharam 2 anos seguidos, eu ganhei no ano que vocês dançaram também, no forró eletrônico. Sim. O que acontece? Ela vinha, desde 2010, com uma característica de forró totalmente, eu até falei isso para vocês pessoalmente, né? Que vinha com uma característica totalmente das danças daqui, do Sudeste. E aí, de 2010 até 2017, que eu estava com a galera ali competindo e tal, todos os anos a gente ganhava vários prêmios em várias categorias, amador, assim, profissional, profissional. E aí eu estava até falando sobre isso com o John e com a Tamires e tal, que nós revolucionamos o forró aqui e transformamos o interior aqui de São Paulo, a região de Dayatuba, Campinas, Sorocaba, numa metrópole do forró, no interior de São Paulo. Né? Mas por que isso? Porque nós começamos a trazer, através de estudos, eu comecei isso, depois a galera veio junto comigo, esses elementos do forró, com movimentos do forró, por exemplo, um tal do cacau paraibano, o valsadão, miudinho. Então a gente começou a trazer os elementos de outras danças que a gente, né, ia aprender, às vezes em eventos ou nas minhas viagens, em congressos também de forró. Só que o que foi um divisor de águas muito bacana foi que, vou repetir isso aqui para a galera, que eu já falei para vocês pessoalmente, que em 2017, quando vocês vieram para a competição, deu uma repaginada no forró. Sim. Então, o forró pé de serra dentro da competição, eu fiquei muito feliz, apesar de não ter ganho no pé de serra lá, porque vocês que ganharam. Aí eu levei no eletrônico, né? E aí vocês. Então foi tudo nosso. Oh, maravilha, sensacional. Só de falar aqui já fica meio engasgado. É É. foda, é foda. É muito gostoso mesmo. E aí eu fiquei muito feliz porque se vocês não tivessem aparecido, com certeza eu ou algum outro casal aqui de São Paulo, mas pela colocação ali seria eu que acho que foi o primeiro do Sudeste atrás de Sim. vocês, do Nordeste. Então, de repente, ainda teríamos uma referência não puramente nordestina, meio Sudeste, meio nordestina. Não que seja ruim, mas é porque a nossa dança aqui, o que eu consegui levar para lá foi elementos. Sim. Então, eu tenho uma estrutura de dança de acordo com o que eu vivo aqui e coloquei os elementos de vocês. E eu fiquei muito feliz porque em todos os anos, de 2010 até 2017, 7 anos de competição, nenhum casal do Nordeste tinha ganhado a competição. Né? Então eu fiquei muito feliz mesmo, porque até falei que isso vai engrandecer o forró do Nordeste, porque às vezes também, voltando agora ao assunto de academia, às vezes chega o cara na academia e fala, não, isso aí eu já danço, forró, eu sou da terra do É forró. Eu fácil falo, demais. se tu é da terra do forró, então me ensina, pô. Então me Isso. ensina um negócio aí. Aí o cara, não, é que eu danço do meu jeito. Então a participação de vocês
levando o forró autêntico, o forró do Nordeste, o forró ancestral para a competição, só que colocando técnica, colocando uma musicalidade mais apurada, uma desenvoltura corporal um pouco mais estudada, mais lapidada. Isso fez com que o forró saísse daquela mesmice e ganhasse um outro patamar, né? Então, acho que isso que foi lindo. E aí, a partir do momento que vocês fizeram isso, aí os olhos começaram a sair um pouquinho do Sudeste e a galera começou a olhar e assistir os vídeos, né? E falar, opa, o que os caras fizeram para ganhar? Olha lá, os caras são nordestinos, vão ter que trazer eles para cá, vão ter que estudar com esses caras aí. Então, acho que isso que é legal, né? Acho que esse é o legado que a competição acaba deixando, né? Eu fiquei muito feliz mesmo aquele ano. E aí, por isso essa minha preocupação com o corpo, o tempo todo, sabe? Acredito que, por mínimo que seja a sua expressão, mas tem que ter, né? Por menor que seja a Sim, porção de tempero, mas tem que ter, né? isso. A gente. Eu falo muito do tango, né? O pessoal aqui que sai do Brasil para estudar tango na Argentina, eles vão à procura dessa essência, né? Do sentimento que o tango tem, que os argentinos têm isso naturalmente, basicamente. Então, existe uma leve falta de procura, né? Nas pessoas que dançam forró fora do Nordeste, de entender, né? De querer adicionar um pouco dessa perspectiva do forró tradicional no seu corpo. Falando da competição, é muito legal essa observação, porque a competição ela te obriga a pesquisar, né? A estudar, como você falou, a melhorar a sua técnica e em diversos pontos que a gente tem que agradar aos jurados. Como a gente já vinha de competições de outro ritmo, né? Como a gente já era competidor do samba, para a gente compreender o que faltava na nossa dança do forró, né? Para levar aí para a Copa, foi fácil. Não foi fácil trabalhar, né? Mas foi fácil compreender devido Sim, a sim. treinos, né? Que a gente já Sempre fazia. que tinham, Isso, né? exatamente. Então a gente basicamente a gente pegou a mesma estratégia que a gente fazia no samba e adicionou no forró, é, tendo que adaptar às regras da Copa, né? Basicamente, só mudar coisas ou outras. E aí o Daniel, que é do Mato Grosso do Sul, né? Quando a gente resolveu participar a primeira vez da Copa, ele falou isso pra mim. Ele falou: a gente tem que dançar, a gente tem que conseguir saber fazer o que eles fazem lá, né? Ele já tinha uma noção, porque a gente aqui não dança, a gente não faz cacau da forma que vocês fazem, cacau com Sim, pivô, né? Tudo isso, valsadão. A gente tem isso na nossa forma tradicional de dançar forró, mas não é, nem fica visível às vezes para quem está assistindo que é um valsado, pela perspectiva do que a gente tem hoje do corporal mais clássico, né, digamos assim. sim, sim. Então, ele falou para mim, né, vamos ter que saber fazer todas essas movimentações e a gente vai caindo, matando com o popular, né? Popular, quando eu falo, não é só as danças populares, é o corpo popular, né? Sim, Com forró, como você falou, ancestral, autêntico. sim, E todo mundo que foi em 2017 para a Copa daqui de Recife, tanto no amador como no semi-profissional e os outros casais de profissional junto com a gente, eles vieram sabendo disso, né? A gente foi sabendo disso, que faltava essa identidade, faltava as pessoas aceitarem um pouco mais do que a gente tinha para mostrar. Mas para isso, sim, você também sim, falou muito bem, né? Precisava-se de uma contextualização disso tudo. sim, Não é simplesmente você chegar, jogar, fazer um passo de coco, sair e tá lindo, né? Tem que fazer sentido. Então a sim. gente ficou muito surpreso de ter ficado em primeiro lugar. No Facebook mostra bem a nossa surpresa, né? De ter, não só de ter ficado na frente de diversos profissionais, já como você, né? Já Nomeados, experientes é bem e tudo experiente, mais, mas pela aceitação mesmo, né? Pela aceitação. O público nesse ano gritou muito pela gente e a gente não tinha torcida nenhuma, né? A gente não tinha levado ninguém. Todo mundo que foi era Também. competidor, tava ali atrás das cortinas. E aí traz essa reflexão, né? De como é que a gente, de fato, a gente daqui de cima, a gente pode trazer vocês mais para perto, né? Eu sou muito bairrista, o Daniel sabe. Para mim, quem está de fora é que tem que vir procurar mesmo, né? É que tem que viajar, que tem que pesquisar, que tem que trazer profissionais daqui para sugar o máximo possível. Mas eu acho que também falta a gente saber apresentar, né? Saber
condensar bons produtos, inclusive apresentar os profissionais, como você falou. A gente esquece muito da perspectiva da hierarquia, né? Hoje em dia a gente teve um destaque muito grande por causa da competição. O título traz um Repercussão muito respaldo, boa. né? Que às vezes a gente fala para as pessoas isso, e a gente fala para as pessoas, poxa, se você quer saber o que a gente sabe, se você quer entender o que a gente entendeu, né? Eu sou nordestina, mas eu ainda estou entendendo, ainda estou tendo que conversar muito, escutar muita coisa para poder de fato entender até o que o meu corpo faz. A gente também tem que falar, você tem que buscar as pessoas que de fato entenderam isso primeiro ou estruturaram isso primeiro. A gente sempre fala muito do Valdec Farias aqui de Recife, do Alex Daslane lá de Fortaleza, de diversos outros profissionais, né, que alguns até saíram da dança de salão, continuam trabalhando com forró, mas em outras perspectivas por causa disso, né? Quando a pessoa tenta introduzir, apresentar o material na sua raiz, às vezes até por falta de atualização mesmo, né? Ela acaba repelindo o público e travando, né? Fazendo essa barreira. Então, cabe a nós também, né? A nova geração, novos professores, ou os professores antigos que estão se repaginando, conseguir criar produtos que sejam mais eficazes. A gente deu aula de... Vou falar rápido, que eu tô falando muito, né? Não, que isso. A gente Nem deu gosto aula de de falar. cavalo marinho no festival de forró aqui da Paraíba, o Forró daqui. Eu vi. E foi muito massa, Foi uma aceitação muito boa da galera, foi muito a bacana. gente estava com uma expectativa muito grande, né? Mas ao mesmo tempo com medo, porque é uma proposta nova para a dança de salão, né? Então, e isso repercutiu de diversas formas. Repercutiu a ponto até de pessoas de fora do Nordeste colocar o nosso vídeo como uma interrogação, de uma forma bem pejorativa, né? Perguntando assim, eu não vou falar as palavras, né? Mas dizendo, será que isso é forró mesmo? Que loucura é essa? Que invenção é essa? Né? E tal. Então, e aí foi onde a gente entendeu, caramba, existe gente ignorante? Existe pessoas que só querem fazer bagunça mesmo? Existe. Mas existe pessoas que são ignorantes por falta de, como você falou, né? Por falta de acesso à informação, né? Eu achei muito bom acontecer isso, né? Que a gente tá dizendo. Eu achei muito bacana, porque isso a gente vê o reflexo do que a gente está fazendo, né? Realmente é uma coisa que a gente não pode julgar. Até tava falando para ela quando aconteceu, o rapaz falou para mim, mas cara, vocês não têm basicamente essa informação. Como que a gente vai cobrar ou então é normal, isso ia acontecer uma hora ou outra. Que bom que aconteceu agora, porque agora tem a gente está por aqui, a gente consegue explicar também, outros professores também do Nordeste conseguem explicar. Então isso é maravilhoso. Não, é perfeito o ponto que vocês colocaram. Até aproveitando aqui, ó, a Tassi Cabelos, ela falou assim, é muito estranho para quem conhece o forró pé no chão, rachado, ver o forró cênico, por exemplo. Sim. Foge muito da tradição. Estou estudando para aceitar melhor. Sim, realmente, né? Quando a gente fala em forró cênico, a gente acaba colocando outros elementos, assim como vocês tiveram que colocar. E, gente, para quem não sabe, antes de ler o próximo comentário aqui, é esse casal aí que eu tenho essa honra de estar conversando, um casal que eu tenho como irmãos mesmo, né? Como amigos do coração. Que eu conheci eles muito antes do forró, dançando samba, gente. Lá na opção do samba, Eu conheci o Daniel, tive a honra de ver o Daniel dançando mal pra caramba. Todo desencaixado. Todo desencaixado. Dançava samba fechado lá. Era aquele garotão, sabe? Cantando ali, eu olhava assim. A única coisa que eu ficava com raiva era assim, que toda oficina do samba eu tava lá, de 6 em 6 meses, né? Durante acho que 3 anos e meio, eu não perdi uma edição. E todas o Dani tava lá também. E ele vinha melhorando, eu olhava assim e falava, caraca, essa molecada 20 anos mais nova, né? Não sei como segurar esse moleque. Mas assim, é muito... E eles, gente, para quem não sabe aí, foram um casal de ouro da Gafieira Brasil. E até o ponto que eu vou tocar aqui, porque a gente acaba às vezes não deixando, mas sem querer querendo, a gente abafa um pouquinho o forró nosso, porque que nem a Ione, que é forrozeira, eu que nasci para dança de salão no forró e sou forrozeiro,
o Dani com certeza dançava forró lá desde o Mato Grosso, lá. Sim. O que acontece? A gente acaba, às vezes, abafando um pouquinho o forró, porque a gente acaba conhecendo a dança de salão e a gente acaba migrando para outros Sim, estilos sim, de dança de verdade. salão, que às vezes dão maior visibilidade. E a gente não consegue, até por causa dessa questão pejorativa, né, que existe aí. O cara vê um trabalho diferente de forró, fala, ah, isso não é forró. Então, para e pensa, né? Quantas pessoas que às vezes acabaram até deixando de fazer trabalho cênico, acabaram deixando de fazer apresentação Ou de até dança. mesmo tentando, desistindo das propostas diferentes que o forró foi propondo Sim, para ele. Isso. sim. E aí acabaram, de repente, trabalhando o forró só ali na sua região, mais quietinho, para não ficar se envolvendo nessas questões, né? Porque a gente acaba, às vezes, segregando demais, exatamente pela falta de informação. Então, o bacana dessa live aí, desse bate-papo, é passar um pouquinho para a galera a respeito disso. Que antes de a gente conhecer, antes da gente praticar e aprender esse forró, por exemplo, que a gente dança aqui no Sudeste, já existia e existe muita coisa, né? Uhum. Como o Clemêncio falou lá, que já tem mais de 20 tipos de formas diferentes de se dançar o forró catalogados e tal. E é difícil a gente falar sobre isso mesmo. Mas eu acho que o mais importante é isso, talvez, se a gente conseguir primeiro parar com a segregação, né? Parar de subdividir e aceitar. E quando a gente fala que, às vezes, risca-faca, às vezes soa meio pejorativo, mas não é. Porque foi lá que eu tive minha primeira dança. Eu sempre falava que a primeira dança que eu fiz foi o break, né? Foi pro chão. Não, não. Eu, com 7 anos de idade, foi a primeira dança que eu tive a oportunidade de aprender e dançar, foi o forró. Minha mãe ia no forrozão, e a gente fala de risca-faca porque é o forró do povão. É Sim. onde geralmente a galera não quer ir, né? E eu tive um preconceito, depois que eu fui para dança de salão, eu tive um preconceito gigante contra aquele forró. Por quê? Porque na dança de salão você aprende linhas de corpo, tem uma disciplina até de comportamento, como tira uma Isso. dama para dançar, leva ela até a mesa. E você vai lá no povão, o pessoal tá com garrafa de cerveja, espolando a noite inteira no forró, e aquela coisa mugangada, aquela coisa, né, batidão pesado mesmo. E aí a gente acaba criando esse preconceito. E depois de anos participando de competições, ganhando, aí tive o prazer de conhecer toda a galera lá de Brasília, vocês. Quando eu vou hoje no Risca-Faca, toda vez que eu vejo um cara dançando estranho e diferente, eu fico curioso demais para ir lá e perguntar para esse cara: Ô, de onde tu é? Que forró é esse aí? Me ensina esse trem aí, que eu quero aprender também. É, isso Né? é muito Então, hoje, bacana. só que essa mudança aqui dentro, eu acho que é muito difícil. Né? Mas se a gente começar assim a fazer isso que vocês fizeram, que eu dou os parabéns, né? De ir lá e investir numa aula de cavalo marinho lá. Igual quando eu comecei com o forró eletrônico aqui, trazer essa ideia do corpo. Eu lembro que a gente ia dançar nos forrós aqui, acontecia a mesma coisa. A gente dançando todo chacoalhando e fazendo quadril e aquela coisa toda, a galera olhava e falava: Que porra é essa daí? Que porra é isso? A galera dançava naquele forró mais durinho e tal. Enfim, então eu acho que talvez se a gente começar devagarzinho, aproveitar até essa pandemia aí, para renovar esse espírito também dentro da dança, né? Parar com a segregação e somar cada vez mais, entender que tudo isso que a gente está falando aí, que vocês estão trazendo, é forró, faz parte, né? A cultura nordestina é rica, rica, rica. E o Sudeste, ele é mais nordestino do que qualquer outro estado, que Cara, tem nordestino é mais lugar pra dançar forró em São Paulo do que por aqui, sabia? É meio complicado, é meio complicado justamente por isso, porque aqui no Nordeste, por já ter explodido o forró, o pé de serra, né, o antigo, triângulo, sanfona e zabumba, existem poucos lugares hoje em dia, né, poucos, né, Pouquíssimo. e assim, os que existem, até existe, mas é muito escondido, é muito escondidinho, e assim, são locais bem distantes da onde a gente vive, sabe? Assim, a gente, pra resumir, né? Em São Paulo você dança forró de segunda a segunda, né?
no Rio de Janeiro, que nem é tão forte o forró também, a gente consegue encontrar bastante lugares para se dançar forró. Quando a gente vem para Verdade. Recife, a gente tem um dia específico, uma Uhum. casa específica, sabe? Você precisa esperar a semana inteira para poder dançar. Falando de ambientes para você ir diretamente dançar o forró, né? Hoje em dia já é um pouco mais, né? A gente tem, hoje, Algumas casas já, a assim, gente tem lugares voltados para sambadas, é, né? Que são sambadas de cavalo marinho, de coco e também de forró, que forró também a gente engloba nessa perspectiva aqui. Que é o pessoal mais alternativo, né? Que tá tomando a frente, né? Que tá fazendo essa perspectiva não só em cima da dança, não só em cima da música, mas da estrutura cultural toda do Nordeste, falando assim. Então a gente encontra casas, né, culturais, centros culturais, né? Enfim, mas é bem menor o ou fluxo até mesmo do que manifestações nas ruas mesmo, né? Marcações sim, que grupos, marcam, grupos marcam. eventualidades gratuitas também É, na rua. Mas ainda assim é uma proporção bem menor. Eu ia falar alguma coisa sobre o que ele falou, esqueci. sobre Ah, São Paulo. lembrei. Sabe o que é legal? Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou tentar ser rapidinho aqui. Sabe o que é legal? Eu sempre fico me questionando. 5 minutos? Mas qualquer coisa também, se a galera que estiver curtindo aí a live, gente, não sei se vocês têm compromisso agora depois, se vocês A vão gente dar pode passar aula, mais se uns vocês 20 vão minutinhos. pra praia. Galera, faz o seguinte, quem tá online aí. Quem tá curtindo a live, bota um joinha assim pra gente, que tá Isso, daí. bacana o conteúdo, tá assistindo, É tá isso. gostando. Senão a Então, gente troca. a gente muda de canal. Então, sabe o que é interessante? Aqui no Nordeste, a gente não classifica, por exemplo, valsadão como uma forma de dançar forró, cacau como uma forma de dançar forró, né? Como o Legal. Clemil se explica muito bem isso, né? Sim, Essas possibilidades todas de estilos, que eu acredito que seja assim, né? Como vocês sim, denominam, sim. estilos de dançar forró. Pra gente existe só o shot, o baião, o chachado, que não se dança dois ainda, né? A gente tá fazendo uns experimentos aí. Chachado, que também é forró, pra gente também é forró. O forró, o rastapé Só. e as variações de cada lugar. Por exemplo, aqui a gente tem o forró estilizado, que é em cima das músicas de forró eletrônico que vocês dançam aí. Em Fortaleza também tem um forró estilizado, mas é uma outra dança. Em Fortaleza também tem o forró de gafieira e tal. E entre outros, por exemplo, a gente chega no norte, a gente encontra o forró 2 em 1, que é dois para lá, um para cá. E a O dança shot inteira, Bragantino também, né? Que isso. também Mas aí já é do tem sul, um. né? Não, é do norte, Sim, do interior do sim, norte verdade. também. É. Sendo que é a estrutura da dança inteira em cima dessa base, de uma base. Diferente do que a gente encontra por exemplo, no forró eletrônico eu vejo muito. Eu vejo o pessoal dançando valsadão, aí depois vai pro cacau, aí depois vai pro bate-bate, aí miudinho e tudo mais. E aí é onde entra o questionamento, né? É onde entra a perspectiva. Assim, só pra ficar mais claro, que eu acredito que o pessoal de Recife vai até gostar bastante de ouvir essas definições. É tratado como estilo, mas só pela palavra, e aí vocês têm as bases, e assim, vamos ensinar a base do cacau, tal, ou de fato é um estilo, você, vou dançar cacau agora, e é cacau do início da música até o final da música. Ó, vamos fazer o seguinte. Como já tá quase no finalzinho, Sim, só deixa salva essa questão sua aí, que daí a hora que eu reabrir a live aqui, a show. gente já entra nela. Aí eu vou responder também aqui, vocês vão complementar, que o nosso parceiro aqui, Escuta e Dança o Forró, ele perguntou por que em 7 anos nunca os representantes do Nordeste não ganharam, né? Pergunta para os três. Aí, mas eu acho que talvez eu consigo dar uma explicação legal. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aí. O Tom falou aqui, nosso professor, Veneton. falou aqui sobre o forró cênico, né? Que o forró cênico, a proposta é pegar o forró e trazer para a cena, né? Então, por isso que tem essa... Ele explicou para a Tassi, né? Por isso que às vezes a gente não se familiariza muito, não acha que o forró cênico é o forró de verdade. Ah, É o sim. forró para a Show. cena, né? Show, exato. Legal. Aí, ó, então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai entrar aqui, ó, a galera curtiu pra cá, tá curtindo a live aí. Então, eu vou fazer o Show. seguinte, eu já vou encerrar a live e aí eu já volto com essa questão aí dos estilos, o porquê dessa segmentação,
tal. E aí já falo também sobre por que que o pessoal do Nordeste não tinha ganho ainda. Acho que talvez até eu que tenho que responder, né? Porque eu que estive lá esses 7 anos. Beleza, Por galera? todos os Então, troféus. segura aí 2 minutinhos que a gente já tá de volta. Beleza? Beleza? Esperando Tá. vocês aí, Dá hein? uns 30 aí que tem informação, Pode hein? não. Beijinho, até mais. Valeu. Faz um hashtag. Faz um hashtag aí pra gente. Faz um Tamo de hashtag. volta, hein? Aguenta aí. Vai lá.